plataforma Intacta 2 Extend tem ferramentas para o manejo de caruru. Quem explica como extrair o máximo dessa ferramenta é o professor Mauro Rizardi e o Marcel Melo. Qual a importância do manejo do caruru? Bom, eu diria assim, o caruru é uma planta daninha que ocorre dentro da cultura da soja, dentro das culturas de verão. E o fato dela ocorrer dentro das culturas faz com que a gente tenha que montar estratégias diferentes de controle daquelas plantas daninhas que a gente chama do sistema, que ocorre durante o ano todo. E é uma planta extremamente competitiva. Para você ter uma ideia, existe no mundo hoje mais de 60 espécies de caruru. No Brasil nós temos de 6 a 7 espécies de interesse econômico, o que causa prejuízos. E 2 principais que estão hoje em caráter mundial, inclusive, gerando problemas, que é o Amaranthus palmeri, que é o caruru gigante, e o Amaranthus híbridos, que é o caruru roxo. No caso da área onde eu atuo, da região onde eu atuo, a predominância é do caruru roxo e que causa sérios prejuízos na produtividade. Nós temos um trabalho nos últimos 2 anos mostrando que em torno de 3 plantas por metro quadrado reduz em torno de 15% a produtividade da soja. Isso é extremamente impactante e requer necessariamente a adoção de estratégias de controle para a gente manter essas populações baixas. Nesse caso, tem algum complemento? É importante, né, Mauro, trazer também que ele trouxe que a cada 2 ou 3 plantas tem essa perda de produtividade, né, mas são espécies altamente prolíficas. Então, se você for ver a produção de sementes de cada planta de caruru, varia ali entre 200 mil sementes até a questão do palmer, que pode chegar a 1 milhão de sementes por planta. Então, é muito fácil da gente ter uma superpopulação aí na área, né? E além disso, o índice de germinação é altíssimo. Eu sempre brinco que tem em torno de 101% de germinação, ou seja, tudo que cai no solo germina. E isso gera o quê? Um aumento muito rápido na população. Que é isso que nós estamos observando no sul hoje. Nos últimos 3 anos, o crescimento é exponencial dessa espécie. Dá para ver que é uma planta daninha eficiente, no caso, né? Sim. Qual que é o melhor momento para fazer o manejo dela? Assim, hoje, nos níveis que nós temos de banco de sementes, nós conseguimos, utilizando herbicidas pré-emergentes, segurar muito esse fluxo de emergência e preparando essas novas germinações, novas emergências, para o pós-emergente dentro da cultura. A nossa grande preocupação é em aumentando o banco de sementes, nós teremos que fazer várias intervenções durante o ciclo da cultura, inclusive na pré-emergência, sem a menor dúvida, que para mim é a melhor estratégia no momento, e complementar depois com a aplicação de herbicidas em pós-emergência. Outro ponto que eu não esperava, que a gente tem observado nos últimos anos, 2 anos principalmente, é a necessidade de fazer o manejo pós-colheita das culturas. Por exemplo, uma área que tem infestação de caruru, colho a soja, corto o caruru e rebrota, e aí eu tenho que eliminar essa vegetação, esse rebrote, antes de estabelecer a próxima cultura. No pré-plantio da cultura da soja, a gente não tem observado muito a necessidade da dessecação, pelo menos nas primeiras épocas de semeadura, porque a germinação, a emergência ocorre dentro da cultura. Mas a gente tem observado no pós-colheita da cultura, o que também passa a ser importante a operação de dessecação dessas áreas. Marcelo, a pergunta vai para você agora. Quais são as melhores soluções para fazer, então, esse manejo? A ideia aqui, no caso da nossa plataforma, é trazer um herbicida sistêmico que vai estar fazendo um bom manejo dessas plantas daninhas de folha larga no período de dessecação. Ele agrega também esse efeito de residual aos outros pré-emergentes, que a gente comenta de efeito de solo. Então, isso que o Mauro trouxe dela, nas regiões mais frias, o caruru está germinando mais no meio da cultura ou mais para frente, tendo um bom controle dessas espécies. Fora o manejo de plantas recém-germinadas que a gente vai ter ali na área também. Claro que a gente nunca vai dispensar aí também uma aplicação sequencial para esse tipo de espécie. Ela é uma espécie que, dependendo do momento que você pega, ela pode ter vários rebrotes, e aí a gente precisa aliar sempre a questão do uso com um manejo sequencial bem posicionado aí. Algum complemento, professor? Eu acho que a grande vantagem é um princípio básico do controle de plantas daninhas, que é semear no limpo. Então ele vai me permitir o quê? Eu eliminar aquela vegetação que eventualmente já tem emergido, limpo a área, e tem um outro aspecto também, que é o próprio efeito residual para essa espécie que o dicamba também dá.
a gente pode considerar como supressão, como controle, mas a gente percebe no campo. Então isso é importante para quê? Para tirar aquela pressão para os demais produtos. Eu associando um pré-emergente, né, eu vou conseguir com certeza reduzir muito essa população e a interferência dela junto com a cultura da soja. Tem uma mensagem final que vocês queiram deixar para o sojicultor? Sim, eu acho que é importante a gente conscientizar o produtor que não tem uma solução única, que nós temos que trabalhar o princípio de manejo de plantas daninhas. E para caruru não é diferente. O caruru é uma planta que é fotoblástica positiva, ou seja, a palha ajuda. Então, se eu tiver uma boa cobertura do solo, isso vai diminuir o fluxo de emergência. E, além disso, associando as estratégias químicas adequadas, a gente consegue ter uma lavoura no limpo e manter a produtividade da soja. A ideia aí para o caruru é não deixar ele crescer. Então, toda vez que a gente conseguir manejar ele em fase inicial ou até mesmo na semente, é o melhor momento aí para a gente estar posicionando herbicidas. Então, até a dessecação antecipada aí, nesse caso, seria bem legal ali, tá? Quanto mais próximo do plantio, mais chance a gente tem dele estar mais desenvolvido e mais difícil fica aí o manejo dessa planta daninha. Eu agradeço pela conversa. E você pode nos acompanhar também em nossas redes sociais e no nosso site. Intacta, a marca da soja.